Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser Ética das Virtudes. Ética das Virtudes é uma ética criada por São Tomás de Aquino, inspirada em Aristóteles, com princípios aristotélicos, e nós vamos ver alguns detalhes de como é a aplicabilidade disso, como que funcionam as teorias e tudo mais. Então, antes de a gente começar essa aula, já se inscreva nesse meu canal, se inscreva e também cliquem no sininho para receber mais vídeos em cada aula que eu vou postando aqui para vocês. Ok? Então vamos lá, a ética das virtudes. A ética das virtudes, de todas as éticas que existem, todas as linhas das éticas filosóficas mais famosas, que a gente vai ter a de Hume, de Rawls e São Tomás, e, enfim, Kant, você vai encontrar vários nomes aí, né? Mill e tudo mais. A ética das virtudes foi a que durou durante muito tempo, vivendo pela sociedade. Na sociedade aderiu à ética das virtudes no período clássico, vivia ela mais de uma maneira não muito teórica, né? Não sabia muito bem se era isso ou não, porque eles não tinham essas definições claras, mas ela ficou clara lá em Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ali, né, praticamente no início do milênio passado, né? Então, vamos lá. Então, vamos adentrar suas questões teóricas e a gente vai entrar em alguns aspectos práticos também. Vamos lá. Tema central da ética das virtudes, o próprio nome já diz, é virtude. Não! Ha! Te peguei. Não! Qual é o tema central da ética das virtudes? A felicidade. Em geral, quase todas as éticas das virtudes vão trabalhar com o tema final felicidade. A busca pela felicidade, da felicidade, é o que norteia boa parte dos teóricos de ética, ok? Então, como é o nome das éticas, né? Isso que eu gosto de deixar claro para as pessoas, que eu acho que isso me ajudou bastante a estudar filosofia. Quando dá o nome ética das virtudes, depois ética do comportamento humano, ética do utilitarismo, o nome vem como o meio utilizado para chegar até o fim. Tudo bem? Então, ética das virtudes. Então, a felicidade seria o fim e o meio seria as virtudes. Então, o fim, normalmente, é o fato de ser fim, né? A felicidade de todos é interessantemente igual, muda os meios, que muda as éticas. Mas o que também muda nas éticas que você precisa saber? A definição de felicidade para cada um desses caras é diferente. Então, por isso que em cada aula de ética que você vê aqui no canal, você vai ver que eu vou, além de definir e explicar, né, claramente que esse é o ponto, quais são os meios que esses homens acham que é ético, eu também explico qual é o conceito de felicidade para cada um desses teóricos, ok? Desses filósofos. Então, lembrando vocês que ética é um modo de agir do ser humano de como chegar até o fim. Então, a ação está no agir. Então, a ética está no agir. Então, como é o meu agir, o que é o meu agir em relação à busca da felicidade? Então, ou seja, você ter a busca a felicidade é considerado o sumo bem para a ação. Então, o sumo bem seria o maior bem, o supremo bem. E para ele, o que seria a felicidade? Né? O que seria esse bem supremo, esse objetivo final do ser humano? Ter uma união com Deus. Né? Claramente, tem. Peraí, se isso aqui é aula de filosofia ou teologia? Olha, quando eu estudei, fiz pós e tudo mais sobre filosofia, chega um ponto que é complicado você estudar esses homens medievais e tentar separar na cabeça deles o que é filosofia e teologia. Tá? Então, não é à toa que é difícil separar mesmo, porque é uma questão que está completamente ligada na mente deles. Então, a teoria que eles colocam ali, elas é baseada em tudo que ele tem dentro da cabeça dele. Então, para ele não é fragmentado. Então, por isso que você vai ter essa questão. Mas para você que não é religioso, não é católico, não é cristão, calma, respira, não fale mal, respira. Porque o próprio São Tomás ele vai defender a ideia
de que o ser humano que não seja cristão ou católico, da época dele não tinha outras denominações cristãs, né, era católico, todas as pessoas que aspiram um bem absoluto, transcendente, que justifique a sua existência, pode ser de fato sumo bem. Então, ou seja, resumindo, para ele, o ponto final seria algo além do mundo material, seria muito além do que eu faço aqui na Terra, seria além da minha morte. Então, para Tomás, você deveria passar a linha da morte, passar a linha do empirismo. Tudo bem? Então, para ele, nós tínhamos, né, temos o dever de crer, né, uma pessoa ética deveria sempre colocar como o fio condutor das suas ações algo supremo transcendente. Beleza? Então, na vida cotidiana em si, ele vai defender o seguinte: nada te impede de ter fins intermediários. Então, para ele, você tem fins últimos, o fim último, que seria a felicidade, que é a união com Deus, o ser transcendente. E você tem fins intermediários, que estão aqui no meio, que vão te levar para esse fim último. Então, esse fim intermediário, ele só é real se ele efetivamente te leva para o seu fim último. Se ele não te leva para o seu fim último, ele é aparente. Ou seja, ele é algo que está completamente a par do que você realmente deveria estar fazendo. Tudo bem? Vou dar um exemplo assim do cotidiano para você entender. Eu saber que eu preciso passar em um vestibular. Algumas pessoas que possam estar aqui estejam vendo a aula para isso. Você está aqui olhando, lendo minha aula, com a finalidade de passar no vestibular. Esse vestibular vai te levar a uma profissão, com a profissão que vai te levar a uma virtude que você vai começar a desenvolver, que você vai ser cara bom, enfim. O que seria real? Você estar aqui assistindo minha aula. Porque você está tomando uma decisão, uma ação, que está te levando para um fim. O aparente é você saber que você precisa passar no vestibular, não é fácil, você precisa estudar, e você está jogando PlayStation. E você está jogando um jogo. E você ultrapassa, preste atenção no que eu estou falando, você exagera nessa ação. E ela se torna aparente. Não estou falando que jogar videogame é ruim, pelo amor de Deus. Mas vocês vão entender daqui a pouco. Beleza? Então, o que acontece? Para nós entendermos, então, o caminho, é esse. Fim último, que seria a união com Deus, o ser transcendente. Os fins intermediários, eles têm que estar apontados para esse fim último. Se caso ele está apontado para outras questões, ele não é real. Ele não está te levando para uma realidade. Essa ação não está te dando um fruto, não está te dando algo bom. Beleza? Seria aparente. Ok? Tudo bem. Se você não tem alguma dificuldade em relação a essa compreensão, coloca aqui nos comentários que daí eu faço um outro vídeo explicando essas questões para vocês. Ou te respondo, te mando, enfim. Beleza? Vamos lá. Então, para isso, muitas pessoas pensam, se a virtude e as paixões é ruim. Não. Para Tomás, as paixões não é algo ruim, mas ela é algo que precisa ser analisado. As paixões precisam ser analisadas em que sentido? Elas têm que estar em harmonia com a razão. Então, a paixão seria o quê? O prazer. Tá? Então, na época dele se usava o termo paixão. Hoje nós usamos o termo prazer. Em outras éticas, eles vão usar o termo prazer. Então, o prazer. O prazer, ele é necessário, até porque você é um ser humano. Mas ele somente é válido nas suas ações se ele está em harmonia com a sua razão reta, que é a reta de chegar até o seu fim último. Então, o prazer, ele não seria um fio condutor inquestionável. Então, o seu prazer, ele é questionável. Tá? E a virtude vai agir em cima desse prazer, dessa razão, dessa vontade.
Então vamos lá. Enfim, para eles, o que mais está prática? Então, para Tomás, o que se torna real entre esta paixão, que seria o prazer, e a razão reta? Para ele, o que está no meio é o que nós chamamos de virtude. Olha só, passamos aqui praticamente 10 minutos da nossa aula para só agora eu citar o termo virtude dentro da linha que Tomás criou. Então vamos lá. Tudo que Tomás traz, ele vai trazer para você entender que todo vício, todo o lado ruim, todo sentimento ruim, toda paixão ruim, todo prazer ruim, por aí vai. Tudo isso tem uma virtude que vence ela. Então, a injustiça tem a justiça. Simples. E além disso, olha por que é a das virtudes de São Tomás. A virtude também tem um poder de aprimorar o que já é bom. Vamos supor, eu já tenho uma razão reta, mas a prudência, ela melhora a minha razão. Tudo bem? Eu sei o que é justo, eu estou fazendo a justiça, mas eu tenho vontade de lutar pela justiça. Então, para ele, as virtudes é o que te torna alguém ético. Porque você não vai somente fazer pelo que você gosta ou pelo seu prazer. Você vai fazer aquilo que agradaria um transcendente, um Deus. E se você está de uma linha lógica, gente, se eu estou fazendo algo para agradar a Deus, automaticamente eu vou agradar os homens. Porque Deus, se você acredita no Deus que São Tomás fala, né, do Deus perfeito, se você está fazendo algo para um ser perfeito, automaticamente os seres imperfeitos também vão gostar do que você está fazendo. Você vai agradar ao público que tem o mesmo caminho reto. Quem que daí essa pessoa não agradaria? Aqueles que não seguem este caminho reto. Vamos dizer assim. Que na verdade, muitas vezes, nem sempre, porque esse que não está no caminho reto pode olhar e falar, legal, gostei dele, vou entrar nesse caminho com ele. Que é o que dentro das igrejas cristãs nós chamamos de conversão. Tá? Então, basicamente, é isto o que Tomás traz nesse reflexo. Então, vamos lá. A prática dessas ações virtuosas, vamos dizer assim, o que elas fazem? Elas evitam que você entre nos vícios. Que vício? Pense aqui um esquema. Que esquema, né? Vamos lá, vamos pensar num esquema. Vício do excesso, vício da omissão. A virtude está aqui no meio. Eu não posso ser excessivo, mas eu também não posso ser omissivo. Então, ou seja, eu não posso deixar de fazer, mas também não posso focar em ficar fazendo demais. A virtude, então, podemos completar aqui que ela é o equilíbrio do ser humano. Então, para São Tomás, a ética, ela é o equilíbrio humano. É onde o ser humano ele se equilibra das suas paixões. A paixão, o prazer, ele vai te levar para esses dois vícios, se ele não tiver a razão. Então, a linha que liga aqui para a virtude é a razão. E aqui mora a virtude. Então, nós temos que pensar que quando o ser humano ele começa a vencer os vícios, ele começa a se tornar ético. Então, para São Tomás, os vícios são... eles podem perder, né? No sentido de eles podem sair de você. Todo ser humano ele pode conseguir sair de um vício. Basta ele juntar a vontade da razão com a virtude. Então, a vontade da razão no sentido do quê? Usando os termos do nosso dia a dia. Eu preciso querer. Né? Então, é isso que São Tomás está querendo dizer. Eu preciso querer sair. A partir do momento que eu quero sair, eu vou buscar alguma virtude que me tira daquele vício. Então, se eu tenho um vício de fofoca, eu vou buscar a virtude do silêncio. Então, se eu tenho o vício vamos dizer assim, da omissão, no sentido de ver algo errado
e não tomar uma decisão ou alguma coisa para tirar aquilo ali, eu tenho que ser justo, a virtude da justiça. Então é buscar constantemente a virtude, né? Sempre a virtude vai nos levar. Enfim, para ele, então, a lei inerente, né, que é a lei que é a sua natureza humana, que é os seus temperamentos, a coisa que você faz muitas vezes involuntariamente, ela vai ser, entre aspas, se o ser humano é guiado por ele, por esse ser inerente, que é a sua vontade desenfreada do prazer, da paixão, ele só consegue ser controlado por o que nós chamamos de lei natural. Essa lei natural seria o quê? As diretrizes gerais do bem agir humano, que seria os princípios do senso comum. Então, aquilo que eu tenho vontade de matar alguém, mas o meu senso comum de que matar alguém é errado não permite que eu cometa tal ato. Seria basicamente nessa linha. Então, a lei natural, ela vai controlar a lei inerente, ela não vai substituir, porque não tem como. Então, ela vai botar ordem no barraco. Né? Basicamente, enfim. Então, para São Tomás, para a gente indo para o nosso fim, vai dizer que esta lei natural é onde está Deus. Então, ou seja, Deus que institua no ser humano aquele senso comum de lei natural, que você aplica na sua consciência, que aplica na sua lei natural inerente. É o seu temperamento, quem você nasceu e tudo mais. Então, a lei natural serve como fundamento para as leis humanas justas, que seriam as constituições de Estado. Então, a virtude é a base de todas as coisas. A virtude é o que te leva a sair do inerente para a lei natural e vai te ajudar a encontrar novas leis humanas justas. Tudo certo? Ficou com alguma dúvida? Foi muito complexo? Gostou da aula? Coloca aqui nos comentários para que daí a gente consiga saber se você de fato entendeu a minha aula. Tudo bem? Curte esse vídeo se você ficou até aqui. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber cada aula que eu for receber, que eu for postar aqui no nosso canal Alexandria. E aqui nós estamos mais uma vez finalizando uma aula. Te espero na próxima aula.